Graça e paz, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Estamos aqui para fazer um outro formato de vídeo. Eu queria mostrar para vocês aqui algo que é maravilhoso, que eu aprendi. Essa é a vista que a gente tem aqui de casa. Essa é uma das vantagens de morar no interior. Eu encontrei aqui, enquanto eu estava limpando o terreno da minha casa, essa plantinha é uma Physalia peruana. Eu vi no mercado, ele custa 100 gramas e R$7, R$70 o quilo. É algo precioso, caríssimo, que não foi plantado. Então o que me chamou a atenção? Quando eu estava aqui cortando, eu tenho esse costume, tudo que eu vou fazer, eu vou falando com Deus, vou conversando, vou pedindo direção, vou meditando em alguma palavra, algum texto, algum versículo. E aí, quando eu cheguei, eu olhei para isso e, sinceramente, tem muito mato aqui, muito mato. Eu sou testemunha viva de que mato cresce, cresce bastante. Então, por isso que a gente precisa crescer, porque até mato cresce. E aí eu olhei e vi isso. Ela tá meio judiadinha, vocês viram ali no vídeo, porque o Banguela passou aqui com a corrente e acabou machucando um pouco ela. Esse é o nosso cachorro, Banguela. Ele de vez em quando aparece nas lives aí através do latido. Dá um oi pra câmera aí, Banguela. Mas eu fiquei pensando, ninguém plantou, mas está produzindo, é algo de valor. Eu lembrei do texto que está em Hebreus, e é ele que eu queria falar com vocês, porque a palavra vai dizer o seguinte, e a gente precisa ter isso no nosso coração. Hebreus 6, versículo 7, versículo 8 vai dizer assim: porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe a bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está a maldição, e o seu fim é ser queimada. E aí eu fiquei pensando nisso. Falei, você vê, Deus trouxe essa memória no meu coração, e eu fiquei pensando, falei, a chuva é a mesma, a terra é a mesma, quem cultiva é o mesmo, mas uma produz bons frutos, boas ervas, erva útil, outra não produz. E naquela hora, o que mais falou comigo foi a questão da chuva. Por quê? Porque chuva é água. E toda vez que a gente vai para a palavra, e a gente vai lembrar dos ensinamentos de Jesus, você vai pegar, por exemplo, João capítulo 2, e as talhas cheias de água são transformadas em vinho por Jesus. Mas isso não é o mais incrível das águas. O mais incrível é que quando Jesus está falando com aquela mulher samaritana, em João capítulo 4, ele fala que se ela pedisse água de beber, a água que ele pode dar, a água viva, que só ele pode entregar, ele daria dessa água, e essa água geraria nela uma fonte que jorra para a vida eterna, uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Então, a água é símbolo ali da ação, da salvação de Jesus, do agir de Jesus na vida daquela mulher, da transformação de vida. A água representa ali, através daquela fonte, a obra salvífica do Senhor, a obra que transforma o nosso ser. Então, olha que lindo. Água, chuva, e eu fiquei pensando nisso. Aí, como se não fosse bastante, eu lembrei do que está escrito em João 7, versículo 37 para frente, onde a gente vai ver Jesus na festa falando que está se cumprindo aquela palavra de profecia, que aqueles que crescem nele, viessem até ele, do interior dele fluiriam rios de águas vivas. Rios de águas vivas. Já não é mais uma fonte, já é um rio. E aí João ele completa dizendo que Jesus estava falando aquilo por causa do Espírito Santo que seria derramado sobre nós. Mais uma vez, água. A obra salvífica do Senhor, representada pela
fonte de água viva, a vida do Espírito Santo, do próprio Deus habitando dentro de nós, representado um rio de águas vivas. E quando a gente continua andando na palavra, nós chegamos ao texto que está em João capítulo 15, quando Jesus está falando dos seus discípulos e que eles fazem parte da videira verdadeira, e ele diz que estamos limpos pela palavra que tenho falado. Vocês estão limpos pela palavra que eu tenho falado a vocês. E aí você pode falar assim para mim: não, pastor, mas estar limpos ali era podado, cortado. Sim, claro. Mas se você for pegar Efésios capítulo 5, quando o apóstolo Paulo está explicando sobre o mistério do casamento e da igreja, quando o apóstolo Paulo está explicando sobre esse mistério que é Cristo ter amado a igreja e a si mesmo ele se entregou para santificar, ele diz que tem purificado a igreja pela lavagem da água que é a palavra, pela palavra. E aí voltamos para a água e eu fiquei pensando: irmãos, que terra é essa que recebe água e produz maus frutos, que é cultivada e produz maus frutos? E aí eu fiquei pensando, enquanto eu estava aqui ainda trabalhando: meu Deus, mas uma pessoa que recebeu a palavra, uma pessoa que recebeu o Espírito Santo, uma pessoa que recebeu o início da obra de salvação do Senhor, que fluiu águas de dentro dela, como essa pessoa ela poderia produzir algo que não fosse bom? Então veio uma reflexão no meu coração, uma lembrança, um pensamento. Quantas vezes nós lemos a palavra, mas lemos e alimentamos o nosso orgulho? Quantas vezes nós agimos de uma forma que a obra do Espírito Santo em nós só serve para nos orgulharmos, só serve para humilhar os outros, só serve para nós nos endeusarmos? Deus tem falado muito comigo esses dias sobre isso. O Deus mais idolatrado dos nossos dias não é um pedaço de madeira, somos nós mesmos, as nossas vontades. Então, como, queridos, eu queria que você pensasse nisso, como a palavra de Deus, como a salvação de Jesus, como a obra do Espírito Santo dentro de mim, de você, às vezes pode ser usada como algo ruim para a nossa vida, por nós mesmos, para orgulho, para soberba, para humilhar o próximo, para fazer tantas coisas que não agradam a Deus. Que tipo de terra nós estamos sendo? Essa é a reflexão de hoje. Porque a chuva cai, o cultivo é o mesmo, o cuidado é o mesmo, mas você pode produzir algo precioso, como essa physalis peruana aqui, que custa R$70 o quilo. Como você pode produzir abrolhos, espinhos, somente coisas que não vingam em nada. Mas eu queria que você pensasse nisso. Eu sei que a palavra de Deus é tudo para nós. Ela nos faz ser transformados, ela nos faz ser mudados, ela nos faz ser curados. A palavra de Deus muda o nosso ser. Eu sei que a obra do Espírito Santo em nós tem potencial de nos salvar, de nos transformar. Mas a gente precisa tomar cuidado para não abafar o Espírito Santo, para não viver só para nós mesmos e não usar até mesmo aquilo que Deus está fazendo de gracioso, até mesmo o cultivo de Deus nessa terra, a chuva que Ele manda, para nos afastarmos dele, do projeto dele. Eu e você precisamos vigiar e cuidar. Eu quero dizer para você hoje, querido, não permita que a água que vem sobre você, que a água que Deus colocou sobre a tua vida, sirva para perdição, mas que ela possa fluir verdadeiramente todos os dias, para jorrar na vida eterna, para ser um rio vivo que flui aonde você passa, que a palavra te limpe todos os dias, mas que não seja por nós, não seja por nosso orgulho, que seja para o poder dele, para a manifestação dele, para a glória dele, que a gente possa dizer como João Batista disse:
mais de Ti e menos de nós. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, e em breve a gente vai fazer mais vídeos como esse. Peço que você, se foi abençoado por esse vídeo, que você curta, que você compartilhe, que você se inscreva. Nós estamos aqui para conduzir vocês, para viver aquilo que Deus tem na palavra para nós. Graça e paz. Deus abençoe, em nome de Jesus.